Em uma planilha do Excel 2016, em sua configuração original, um usuário adicionou valores na coluna C. Na célula D1, esse usuário precisa adicionar uma função para somar todos os valores da coluna C. Então, eu quero somar todos os valores da coluna C, de todas as linhas. Isso significa que se for inserido um valor na linha 2546, ele será considerado no cálculo da soma. Considerando que a coluna C conterá apenas valores, a função correta para fazer essa soma, para isso para fazer a soma de toda a coluna, tem-se duas opções. Vocês podem utilizar o intervalo da coluna dividido por 2 pontos, ou você pode utilizar o intervalo da coluna dessa forma, 2 pontos final, sendo que ao pressionar Enter, ele será substituído pelo padrão, que é os 2 pontos. Letra A, igual, soma, não, pois aqui não tem intervalo, teria que ter um intervalo. Letra B, soma-se, também não tem intervalo, tem um critério, mas não tem intervalo, e ele quer somar todos os valores, errado. Soma máximo, não existe essa função, além de não ter intervalo. Soma produto, não existe essa função, existe o intervalo, tá ok, mas a função não existe. Não é soma produto, é somar produto. Igual, soma o intervalo, 2 pontos. Então, letra E é o nosso gabarito. Será somado todas as linhas da coluna C, todos os valores que contiver na coluna C, em todas as linhas. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel 2016 em sua configuração padrão. A célula D2, nesse local, contém a função se, função do E, separado por ponto e vírgula. Esse aqui é o teste lógico. O primeiro valor aqui, caso seja verdadeiro, é aprovado. E o segundo valor, caso seja falso, vai ser rejeitado. E o usuário clicou na alça de preenchimento dessa célula com o botão principal do mouse e arrastou até D6. Arrastou até embaixo. E obteve aí o seguinte resultado. Aprovado, aprovado, rejeitado, rejeitado e aprovado. Caso o usuário altere a função de D2 para se, então a mesma função, ele só mudou aqui, que ele colocou a função ou. Também ela vai ter dois critérios que vai comparar a coluna B e a coluna C, são maiores do que 60. Em seguida, clicou na alça de preenchimento dessa célula e com o botão principal do mouse clicado, arrasta até D6. A quantidade de itens aprovados entre as células D2 e D6 será. Para responder essa questão, você precisa entender que a função do se é teste lógico. Caso esse teste lógico seja verdadeiro, o primeiro valor será mostrado, dividido por ponto e vírgula. Caso ele seja falso, o segundo valor será mostrado. Então, o primeiro é o teste lógico. Nosso teste lógico aqui é uma função do ou. Para responder a função do ou, simples, você vai fazer isso. Todos têm que ser comparados se serão maiores do que 60. Na coluna B, 67 é maior do que 60, verdadeiro. 90 é maior do que 60, verdadeiro. 55 é menor, falso. 65 é maior, verdadeiro. 65 também verdadeiro, pois é maior do que 60. Vamos comparar agora a coluna C. 68, verdadeiro, pois é maior. 85, verdadeiro, pois é maior do que 60. 58 é falso, pois é menor do que 60. 53, falso, pois é menor do que 60. E 63, verdadeiro, pois é maior do que 60. Sabendo disso, o ou ele vai ter o seguinte: caso as duas comparações sejam verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Caso uma seja verdadeiro e outra falso, o resultado é verdadeiro. Caso uma seja falsa e a outra verdadeira, o resultado é verdadeiro. A única opção que será falso é se os dois itens forem falsos. Esse é um caso que o ou vai ser falso. Então, observando a tabela que foi feita, perceba que eu só tenho aqui falso e falso. Esse é o único resultado que não será aprovado, será rejeitado. Os demais serão aprovados. Observem aqui, falso e falso. O resultado será falso. Então, o teste lógico aqui, se ele for verdadeiro, aprovado. Vem para cá. Caso ele seja falso, ele vai mostrar aqui o rejeitado. Então, a pergunta é simples. Ele pergunta quantos itens serão aprovados. E baseado nisso, vocês conseguem dizer com tranquilidade. 1, 2, 3, 4. Nosso gabarito, letra D. Apenas um aluno será rejeitado e 4 serão aprovados. Então, faz apenas dessa forma. Compara os critérios. No ou, apenas um caso será falso. E é se os dois itens forem falsos. Os demais será verdadeiro. Considerando a seguinte planilha criada no Excel 2016 em sua configuração padrão, a coluna A contém os números, a coluna B contém texto e a coluna C contém datas. Ao inserir na célula A6, B6 e C6, respectivamente, as funções conte.num, intervalo de A1 a 5, conte.num, intervalo de B1 a B5, conte.num, intervalo de C1 a C5. A função conte.num ela vai contar a quantidade de números que tem neste intervalo.
intervalo. Então, o primeiro intervalo aqui é de A1 a A5. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 números. A próxima coluna, que é a coluna B, de B1 a B5, tem letras. Conta e ponto nu não conta letras. Então, o resultado será 0. Já eliminamos aqui letra A, letra B e letra E. Ficamos entre letra C e letra D. A próxima coluna, que é a coluna C, de C1 até C5, vai ser contada, pois o conta e ponto nu conta números e datas. O resultado será 5. Eliminando letra C, gabarito D. Em uma parte de um computador com Windows 10, em sua configuração, existem os arquivos 1.txt, 2.txt. Usando o explorador de arquivos, um usuário apagou o arquivo 2, selecionando e pressionando a tecla Del ou Delete. Em seguida, renomeou o arquivo 1.txt para arquivo 2.txt. Finalmente, pressionou as teclas Ctrl Z. Considerando que todas as operações foram executadas com sucesso, assinalou a alternativa com o conteúdo final dessa pasta. Ilustrando, tem uma pasta com dois arquivos, arquivo 1 e arquivo 2.txt. Vou selecionar aqui o arquivo 2 e deletar, que é o del ou delete. Após deletar, ficará dessa forma, a pasta ficará apenas com o arquivo 1.txt. Em seguida, vai renomear o arquivo 1.txt para arquivo 2.txt. E finalmente, pressionar Ctrl Z. Ao pressionar Ctrl Z, ele vai desfazer a última ação, que foi a ação de renomear o arquivo 1 para arquivo 2. E o resultado final será esse, arquivo 1.txt. Foi a última ação que foi feita, o Ctrl Z vai desfazer. Letra A, arquivo 1 e arquivo 2? Não, apenas o arquivo 1. Arquivo 2, não. Letra C é o nosso gabarito. A pasta conterá apenas o arquivo 1.txt. As demais estão erradas.